Há momentos em que a ignorância se torna nosso pior inimigo. A desesperação nos faz buscar saídas perigosas e o terror nos faz recorrer a Deus. Meu nome é Alisson, e esta história que compartilho aconteceu nos anos 90, quando eu tinha 26 anos e era casado. Sempre vivemos em Minas Gerais. Estávamos passando por um bom momento econômico. Eu trabalhava como supervisor em uma das muitas fábricas estabelecidas aqui. Além disso, minha esposa vendia calçados por catálogo e tinha muitas vendas na época. Embora fôssemos católicos, não íamos à missa. Apenas acreditávamos em Deus e, ocasionalmente, tínhamos algumas imagens religiosas em casa. Por alguma razão estranha, a situação mudou repentinamente. As coisas se complicaram, as vendas de sapatos caíram muito. Houve também pouca produção na fábrica, a ponto de ter alguns dias de descanso. Como se não bastasse, em um domingo de manhã, quando saí para fazer compras, fui atropelado por uma motocicleta, me deixando incapacitado para trabalhar por algumas semanas, reduzindo ainda mais meus ganhos. Durante esses dias, tudo estava indo mal para nós. Começamos a ficar sem dinheiro em casa. A luz foi cortada e às vezes nem tínhamos o que comer. Mesmo assim, não pensávamos em pedir ajuda a Deus. Conversando com alguns colegas de trabalho, eles me disseram que poderíamos estar sendo vítimas de um feitiço. Um deles me deu o endereço de alguém que, se esse fosse o caso, poderia remover essas influências negativas. Eu disse a ele que não gostava desse tipo de coisa e que não tínhamos parentes ou amigos próximos na cidade que pudessem nos invejar. No entanto, ele me convenceu de que alguém nos estava prejudicando, pois não encontrávamos outra explicação lógica para o que estava acontecendo conosco. Segundo esse meu amigo, tínhamos que ir buscar por ajuda espiritual, porque essas coisas eram muito perigosas e poderiam se complicar a ponto de não só me afetar, mas também colocar em risco minha família. Isso me preocupou e por isso decidi ir, ainda que um pouco cético. Contei à minha esposa e, embora fôssemos céticos quanto a essas coisas, fomos ver essa senhora, esperançosos de que ela pudesse nos ajudar, pois as coisas em casa estavam se tornando bastante críticas. Eu admito que esperava ver uma mulher de aparência sinistra, de idade avançada, vestida de preto, em uma casa escura e cheia de teias de aranha. Para nossa surpresa, foi exatamente o oposto. Ela não morava em uma mansão, mas em uma casa grande. Ao entrar, percebemos o cheiro de incenso e cera queimada, além de uma decoração um tanto estranha, com destaque para as velas negras. A primeira coisa que ela nos perguntou foi se acreditávamos no mal e na bruxaria, e respondi que sim para que ela nos atendesse. Então começamos a conversar. Depois de um tempo, ela mudou sua expressão e nos analisou. Em seguida, passou um ovo de galinha e algumas ervas ao redor de nós. Para mim, ela deu um copo com água e pediu para fazer gargarejos e devolver a água ao copo. Depois de observar, ela afirmou que, embora eu estivesse desprevenido, parecia que não estávamos sob nenhum feitiço. Apenas havia a possibilidade de a casa estar sendo alvo de alguma intervenção, e se fosse o caso, teríamos que purificá-la. Ela nos perguntou se coisas incomuns estavam acontecendo, mas dissemos que não. No mesmo dia, ela nos acompanhou até nossa casa para investigar o que estava ocorrendo. Quando chegamos, ela não entrou imediatamente. Apenas caminhou ao redor do quintal e, em seguida, entrou e fez coisas estranhas. Ela procurou debaixo das camas e até cheirou o ambiente. Depois de muitas perguntas, balançou a cabeça negativamente e nos disse que a casa não tinha nada de errado, estava limpa, pelo menos de qualquer trabalho de bruxaria. A mulher nos assegurou que era outra coisa que estávamos enfrentando, mas não bruxaria. Naquele momento, ela nos benzeu novamente com algumas pedras estranhas, fez algumas orações e explicou para minha esposa como colocar algumas plantas para afastar o azar e as más vibrações. Tudo isso era para a proteção não só nossa, mas também da casa, assim como do nosso cachorro. Foi tudo o que ela pôde fazer por nós. A mulher repetiu novamente que não havia um feitiço real. Quando ela se foi, ficamos um pouco mais tranquilos, ao saber que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com coisas paranormais, pois isso nos preocupava. Talvez fosse apenas uma má fase mesmo. Conforme as coisas pioraram, fui dominado pela desesperança. Comecei a pedir dinheiro emprestado e logo me vi cheio de dívidas.
um dos meus colegas, ao notar minha preocupação, disse que sabia quem poderia me ajudar. Concordamos em sair do trabalho juntos e ele me levaria a um lugar próximo. Terminado o expediente, fomos caminhando por ruas desconhecidas para mim. Estranhamente, o tempo todo, meu colega ficava falando sobre como Deus era injusto. Ele me dizia até com palavras grosseiras que, se Deus quisesse, já nos teria ajudado. Para não ser indelicado, eu concordava que ele tinha razão, embora não acreditasse nisso. Alguns minutos depois, passamos por uma mercearia e ele comprou uma grande vela vermelha. Chegamos a uma antiga vila onde as últimas casas estavam muito deterioradas. Antes de entrarmos no lugar para onde íamos, cruzamos com algumas pessoas bem vestidas. Meu colega disse a elas que iríamos ao altar, e elas apenas balançaram a cabeça em concordância. Ao abrir a porta do lugar, fiquei surpreso. No altar, entre muitas velas acesas, havia uma figura muito grande, uma espécie de santa, coberta por um capuz negro. Com suas mãos ossudas, ela segurava uma caixa cheia de dinheiro. Não tive a chance de perguntar nada. Nunca tinha ouvido falar sobre os altares de alguma figura com poderes sobrenaturais. Muito menos imaginei estar parado diante de uma delas, e menos ainda para pedir favores. Não pude evitar sentir um arrepio. Sem dizer uma palavra, meu colega me mostrou como fazer reverências. Eu continuava surpreso. Nunca tinha visto algo assim. Ele me pediu para ajoelhar diante daquela imagem sinistra. Enquanto isso, ele acendia a vela e a colocava, inclinando a cabeça. Depois, ele me fez rezar aquela figura, da mesma forma que se reza a Deus. Como era a primeira vez que eu visitava essa imagem, tive que beijar seus pés como um sinal de minha devoção. Fiquei assim por alguns minutos, imitando tudo o que meu colega fazia. Na verdade, eu não acreditava nessas coisas, e até tinha medo daquela imagem, mas o fazia por desespero, pois a situação já estava me sufocando, e aquela era minha única saída. Como não tinha nada a perder, pedi tudo o que precisava, especialmente dinheiro. Senti meu colega muito sério quando me perguntou o que eu estava disposto a dar em troca das minhas necessidades. Eu disse que naquele momento daria qualquer coisa. Então, louvei, reverenciei, beijei os pés daquela imagem e acreditei nela. Antes de sairmos, ele me disse para pegar algum dinheiro. O que eu precisasse, não havia problema, mas que eu prometesse àquela figura que confiaria nela, e que depois lhe daria algo muito valioso, mais valioso que o dinheiro. Assim o fiz. Ao colocar minha mão na caixa com o dinheiro, senti um olhar forte de medo, e não ousei olhar para cima, pois pressenti que quem me encarava era aquela imagem debaixo do capuz negro. Seguindo as instruções do meu colega, nós saímos sem lhe dar as costas. Enquanto caminhava para trás, notei que a aparência daquela figura não era como uma outra qualquer. Era horrenda. Embora estivesse coberta por um capuz, parecia ter chifres, e além disso, sua cabeça era alongada, com olhos vermelhos protuberantes. Quando estávamos do lado de fora, meu colega me lembrou que eu tinha que voltar para rezar outras vezes, trazer velas e agradecer pelos favores que certamente receberia. Eu concordei e nos despedimos. Isso não era o que eu esperava. Mas não havia caminhado muitas quadras quando encontrei uma carteira com dinheiro suficiente para passar o mês inteiro. Eu a peguei e, por instinto, agradeci a Deus. Ao chegar em casa, mostrei todo o dinheiro que tinha para minha esposa, que sorriu e ficou surpresa. Ela me perguntou de onde eu o tinha tirado, e para não a assustar, disse que contaria tudo no dia seguinte. Embora pareça incrível, as coisas começaram a melhorar. Meu salário aumentou e as vendas da minha esposa decolaram. Considero o melhor de tudo, que consegui com apenas algumas orações. Saindo do trabalho, eu ia ver aquela figura sombria, que ainda não me agradava totalmente, mas fazia esforços para louvá-la, agradecê-la e beijar seus pés. Parecia estranho que ela tivesse unhas compridas e ossos saltados, mas o que importava era que estava claro que aquilo estava me ajudando. De vez em quando eu acendia uma vela, pedia sua ajuda e dinheiro, para poder manter o ritmo de vida ao qual já estávamos nos acostumando. Aquele ser sempre cumpria. Tudo estava quase perfeito. Digo quase porque havia um detalhe. Todas as noites, quando já estávamos em nosso quarto,
Eu me sentia observado, e isso me deixava inquieto, pois não sabia por quem, já que à primeira vista só estávamos eu e minha esposa ali. Além disso, eu sentia uma presença que não era deste mundo, algo que me arrepiava. Para piorar, comecei a ter repulsa pelas imagens religiosas que tínhamos dentro de casa. Eu achava que eram elas que me observavam, e cheguei ao ponto de ter medo delas. Pedi à minha esposa para se livrar delas, e surpresa, ela me perguntou por que eu estava pedindo aquilo, já que sempre fomos católicos. Sem saber o que responder, eu tive que confessar não apenas o que tinha feito, mas também o que estava fazendo todos os dias depois do trabalho. Discutimos por horas, porque ela estava apavorada com tudo o que contei a ela. Expliquei de várias maneiras que tudo era resultado da desesperação que eu sentia. Ficamos assim, até que nos acalmamos um pouco e começamos a analisar as coisas que estavam acontecendo em casa e que não tínhamos prestado atenção. Havia um cheiro estranho que não saía com nada, por mais que minha esposa limpasse. Às vezes, moscas enormes entravam e voavam ao redor da casa, como se algo estivesse estragado dentro dela. Também podíamos ouvir vozes ou murmúrios ecoarem pelos cômodos. De vez em quando, as coisas se moviam de lugar e as portas emperravam, nos impedindo de sair quando mais precisávamos. Também já fazia alguns dias que começamos a ouvir passos durante a noite. Além disso, sentíamos uma presença estranha, algo maléfico, demoníaco. Embora isso assustasse minha esposa, não me afetava tanto. Quando as coisas pioraram em relação às manifestações, falei com o colega que me havia levado até aquela imagem. Perguntei o que poderia estar fazendo de errado porque, embora tudo estivesse bem economicamente, parecia que alguém ou algo queria tomar posse da minha casa. Falando em um tom de advertência, ele me disse que eu tinha que esquecer completamente Deus, parar de agradecer por qualquer coisa, porque quem estava me ajudando não era ele. Nervoso, eu disse que estava tudo bem porque senti que ele tinha um pouco de razão. Eu lhe disse que em algumas semanas me acostumaria a rezar para aquela imagem santa e a venerá-la como ela merecia. O que ouvi naquele dia nunca mais saiu da minha cabeça. Com um sorriso, ele me disse que eu não tinha rezado para nenhuma santa. A figura que eu tinha estado venerando e pedindo coisas todo esse tempo era o demônio. Travei naquele instante e não consegui dizer nada. Fiquei mudo por alguns segundos. Parecia incrível para mim. Além disso, eu não imaginava que algo tão aberrante e macabro pudesse existir. Ao perceber minha expressão de incredulidade, ele me pegou pelo colarinho e me levou até a presença daquela figura. Ele puxou o capuz e eu confirmei o que já havia percebido. Aquela terrível imagem tinha chifres, além de grandes órbitas oculares vermelhas. Seu pescoço era mais longo do que o normal. Eu não tinha prestado muita atenção, mas alguns caninos sobressaíam de sua boca, e seus braços eram desproporcionalmente longos em relação ao corpo. O mais terrível de tudo é que aquela imagem parecia real, parecia ter vida. Lembro-me que, temendo as consequências de pedir e adorar o demônio, virei-me para meu colega de trabalho e o encarei, perguntando o que ele pretendia com isso. Ele me respondeu que eu estava em dívida com o diabo. "Veja quanto você tem agora", ele disse. Ele me avisou que eu tinha que cumprir minha parte, senão pagaria as consequências por querer brincar com aquele ser. "Não é tão fácil assim", ele exclamou. "Você tem que pagar o que prometeu, algo mais valioso do que dinheiro, porque senão se arrependerá pelo resto da sua vida." Ele me lembrou várias vezes que eu não tinha ideia com quem eu estava lidando. Saí de lá assustadíssimo e endividado. Cheguei em casa para contar para minha esposa o terrível problema em que estávamos. Assim que entrei, a encontrei desconcertada porque a comida na cozinha, do nada, estava estragando, incluindo a que estava na geladeira. Isso atraiu um monte de moscas. Nervosa, ela me disse que no nosso quarto podia-se ouvir algumas coisas se movendo, e uma presença horrível podia ser sentida por toda a casa. Ela disse que talvez isso estivesse acontecendo por termos retirado as imagens religiosas da casa. Minha esposa ia começar a rezar, mas eu pedi que ela esperasse. Eu contei a ela que a imagem para o qual eu rezava todas as tardes não era de um santo ou santa de outra religião, mas sim do demônio. Contei a ela a ameaça que ele representava se não lhe desse minhas preces,
principalmente porque eu tinha prometido dar a ele algo mais valioso que dinheiro. Quando terminei de contar, minha esposa estava muito nervosa. Logo depois, eu mesmo ouvi coisas caindo em diferentes partes da casa, e o cachorro que tínhamos não parava de latir como nunca o tínhamos ouvido. Parecia ter medo de algo. Naquele momento, concordamos em consultar novamente a mulher que tinha feito a limpeza espiritual. Ao contar a ela como estava a situação, ela ficou surpresa e fez a limpeza novamente porque eu tremia de nervoso. Ela me assegurou que, embora fosse estranho, não havia nenhum mal em mim. E eu também não estava possuído por ninguém. Podiam ser forças que até ela desconhecia. Portanto, não seria fácil, mas ela poderia tentar fazer algo. Eu lhe disse o medo que sentia dele estar pedindo minha alma. Ela disse para não ter medo, porque se ele a quisesse, já a teria tirado de mim. Ela nos acalmou um pouco ao explicar que a alma não era tudo o que interessava a ele. Havia outras coisas, por exemplo, poderia gostar que eu acreditasse nele. Isso também lhe agradava. Ou talvez poderia me afastar de Deus. Nos preocupou ouvir a mulher dizer que se não agíssemos imediatamente, ele não teria piedade de nós e talvez ninguém pudesse nos ajudar a nos libertar. Ela me convenceu a ter que voltar à figura para oferecer meus respeitos, assegurando-lhe que sempre acreditaria nele, e até falar com outras pessoas sobre sua presença naquele lugar. Ela me disse categoricamente que eu não deveria mais pedir favores. A mulher voltou conosco para casa, mas desta vez não pôde entrar, alegando que dentro da casa havia algo maligno e extremamente perigoso. O melhor era ir primeiro me apresentar àquela figura e depois fazer a limpeza espiritual da casa. Minha esposa queria me acompanhar, mas eu recusei, porque tinha certeza de que ela ficaria assustada só de ver aquela figura horrível. Preocupada, ela ficou com uma vizinha porque tinha medo de ficar sozinha em casa. Com um buraco no estômago, caminhei indeciso em direção à vizinhança onde estava o terrível altar. Eu repetia uma e outra vez as palavras que diria para aquele ser sinistro. Quando estive diante dele, tive um nó na garganta que me impedia de falar. Uma força invisível não me deixava me aproximar demais. Sentindo seu olhar terrível, ajoelhei-me diante dele para pedir perdão por meus pecados. Roguei-lhe várias vezes para se afastar de nós. Disse que sempre acreditaria nele e acendi uma vela. Dominando meu medo, virei-me para agradecer pelos favores recebidos. Eu sentia que ele estava me observando, então me levantei, minhas pernas tremiam. Saí de lá sem virar as costas, com o coração acelerado. De volta em casa, me senti perseguido o tempo todo, como se alguém que não conseguia ver estivesse me seguindo. Apesar de olhar para todos os lados, me sentia temeroso de que aquele demônio não tivesse ouvido minhas súplicas nem aceitado minhas desculpas. Minha esposa e a vizinha me receberam assustadas, dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo na casa. Pela janela, ouviram coisas caindo na cozinha e as luzes se acendendo. Contei a elas o que havia acontecido e um tempo depois fui buscar a jovem bruxa para tentar libertar nossa casa. Embora relutante, ela concordou em me acompanhar de volta. Pediu que eu não entrasse e passou cerca de 1 hora realizando um ritual de liberação na casa, enquanto a vizinha nos ajudava a rezar um rosário. Antes da meia-noite, a bruxa se retirou, dizendo que voltaria no dia seguinte, pois não havia sido suficiente. Ela nos deu a opção de ficar lá ou em outro lugar, mas é claro que não iríamos dormir lá, onde sabíamos que coisas paranormais estavam acontecendo. Além disso, eu pensava que o diabo poderia se fazer presente para nos punir por tentar expulsá-lo. Temendo o que poderia acontecer, nos recorremos a Deus e também pedimos abrigo à nossa vizinha, que felizmente nos aceitou pelo tempo que fosse necessário. Depois de 3 rituais de liberação, pudemos voltar para nossa casa. Ao entrarmos, o cheiro de incenso era forte e encontramos tudo bagunçado, com espelhos quebrados e muitas coisas no chão. Embora não sentíssemos mais nenhuma presença demoníaca, havia uma sensação estranha que não nos permitia perder o medo. Lentamente voltamos à realidade. A última coisa que a senhora nos disse foi que talvez ele me tivesse escolhido por alguma razão e nos fez passar por tudo aquilo para que eu recorresse a ele. O fato é que eu não me libertei daquilo completamente. Já tive pesadelos horríveis e, às vezes, ainda me sinto observado em nossa casa.
Não temos mais imagens religiosas, porque me parece que elas mexem os olhos e me olham. Algo estranho que aconteceu foi o fato de meu amigo não ter mais retornado à fábrica. Como eu prometi aquela terrível imagem, sempre recomendava às pessoas que estavam passando por dificuldades que fossem até aquele altar para pedir ajuda ao demônio, mas felizmente nunca o encontraram. Não sei por que o altar desapareceu de lá. Atualmente nos aproximamos mais de Deus, o que eu deveria ter feito há muito tempo. Mas isso não me impede de acreditar na existência de algo maligno. Sei que ele existe e está sempre à espreita, de olho nos mais fragilizados. No entanto, nunca mais ousei pedir nada a ele. Pense bem no que desejas, pois ele pode te ouvir. Era o que meu pai me dizia repetidamente, já que desde criança eu sonhava acordado com uma vida cheia de luxos e riquezas, e faria qualquer coisa por isso. Há um ditado que diz: tudo depende do ponto de vista, e isso ficou claro para mim, pois eu mesmo experimentei em primeira mão um evento que mudaria minha vida para sempre. Me chamo Mateus e o relato que vou contar aconteceu comigo há muitos e muitos anos atrás. Embora eu nunca tenha sido um exemplo de pessoa, nunca imaginei que passaria quase toda a minha vida numa cela fria de prisão, de onde escrevi essa minha história. Tudo aconteceu há muitos anos, quando eu era apenas um jovem com toda uma vida pela frente. Mas naquela noite eu estava no lugar e na hora errados. Estávamos nos anos 70, eu morava em um bairro popular do estado de São Paulo, e era o mais velho dos meus irmãos. Desde o início, os estudos não eram para mim, então eu me entregava à vagabundagem, acompanhado de más influências que me incitavam ao vício. Por isso, meu pai me expulsou de casa, pois além de não gostar de trabalhar, também não ajudava em nada em casa. Tudo isso deixava meu pai cansado. Ele sempre reclamava com minha mãe sobre minha preguiça, e eu sempre abusava do amor que minha mãe me dava, pois às escondidas ela me dava comida ou dinheiro que eu, é claro, gastava geralmente em vícios. Minha mãe dizia que queria que eu voltasse para casa, mas que eu precisava mudar antes que fosse tarde demais. Em poucas palavras, minha vida era um caos, e eu mesmo não percebia, mas logo todas essas más decisões me cobrariam um preço muito alto. Em uma certa noite, meus amigos e eu bebíamos em um bar de má reputação. Com o passar das horas, a última garrafa acabou e não tínhamos mais dinheiro. O dono do lugar já nos conhecia e tentamos pedir fiado como em outras ocasiões, mas já devíamos muito a ele. O homem, ao ver que não tínhamos dinheiro, muito irritado, nos disse: "Estou cansado de vocês. Saiam daqui e não voltem até terem todo o meu dinheiro." Um tanto irritados e frustrados, não tivemos escolha a não ser sair do local. Mas o álcool muitas vezes é um péssimo conselheiro e nos faz cometer estupidez. Então, de repente, a um de meus amigos ocorreu a estúpida ideia de assaltar um homem que encontramos no caminho e que parecia estar bêbado. O estranho era como ele estava vestido, pois não parecia ser dali. Vestia-se de forma muito elegante, mas sem dúvida o que mais chamava a atenção era o relógio e as joias que ele carregava. Desde o início o vimos como uma presa fácil. Então o seguimos até um lugar isolado e depois o cercamos. Aquele homem não parecia se importar nem um pouco, pois quando um de meus amigos sacou uma faca para ameaçá-lo, aquele estranho homem apenas sorriu de forma perversa. Desconcertados, tentamos dominá-lo todos juntos, mas foi inútil. Posso garantir que, apesar de estar muito bêbado, meus olhos não me enganaram quando descobri que aquele sujeito não era normal. Pois, olhando-o atentamente, vi que, em vez de pés, ele tinha patas semelhantes às de uma cabra. Seu rosto era sinistro e seus olhos cheios de maldade se fixaram em mim, me paralisando completamente. Meus colegas fugiram em alta velocidade, me deixando à deriva naquele momento. Toda a minha vida passou diante de mim em um segundo, e posso garantir que o medo que senti era tão grande que pensei que morreria ali. Mas algo muito estranho aconteceu. Aquele homem se dirigiu a mim, me chamando pelo nome como se me conhecesse. Eu não sabia o que fazer, mas havia algo que me fazia render minha vontade a ele. Com muita dificuldade respondi e o homem disse: "Não tenha medo, Mateus.
Eu só quero ser seu amigo. Enquanto soltava uma risada irônica. Eu apenas escutava, pois não compreendia o que estava acontecendo. Foi então que, zombando, ele disse: Vejo que seus amigos o deixaram sozinho. Você é apenas um pobre desgraçado que não vale nada. Mas eu, meu querido amigo, vim lhe dar um presente. Interrompi para perguntar a que ele se referia, mas ele continuou. Não seja tolo. Eu sei da grande ambição que você tem. E sei que estaria disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja. Você sabe quem sou? Você sabe quem está por trás de tantas pessoas que se tornam famosas da noite para o dia? Homens medíocres que se tornam bem-sucedidos do nada? Ele continuou. A resposta está aqui na sua frente. Então não seja bobo e aceite o que estou oferecendo. Devo confessar com vergonha que, apesar do terror que sentia, tudo o que aquele homem misterioso e sinistro me dizia era verdade, pois no fundo sempre fui muito ambicioso e egoísta, não me importando com nada nem ninguém. Enquanto pensava, ele mencionou: A decisão é sua. Eu te ofereço um pouco de felicidade em sua vida miserável. Depende de você aceitar ou não. Eu apenas balançava a cabeça em negação, repetindo que era apenas uma alucinação, devido à minha embriaguez. Eu apertava minhas mãos e gritava para o homem sinistro ir embora, mas ele apenas se divertia com o medo que eu estava sentindo. Depois de um momento, ele parou e com calma me disse: Se você se arrepender, vai e me procure no cemitério municipal. Você encontrará um túmulo muito antigo ao pé de um velho carvalho, que conta com um mausoléu antigo. Você o reconhecerá porque tudo está seco ao redor. Vá e pegue o presente que estou oferecendo. Não seja estúpido, tentando dar uma de bom samaritano comigo. Eu te conheço e sei que cedo ou tarde você sucumbirá à sua avareza. De repente, aquele ser horrível pareceu se dissipar em uma densa neblina, deixando para trás um cheiro horrível de enxofre. Fiquei caído no chão por alguns minutos até finalmente conseguir me levantar, tremendo e pensativo, indo em direção à casa dos meus pais. Embora no fundo soubesse que talvez não seria bem-vindo. Depois de alguns minutos batendo a porta, minha mãe saiu e, ao me ver cheia de surpresa, me convidou para entrar. Não há dúvida de que o amor de uma mãe é capaz de ignorar os erros que cometemos ao longo de nossa vida. Quando entrei, ela percebeu minha expressão de medo e preocupação ao me perguntar o que havia acontecido. Eu me calei e tentei mudar de assunto, pois sabia que minha mãe me daria um sermão dos que ela costumava dar, e eu só precisava de um lugar para dormir naquela noite. Meu pai notou minha presença em casa e disse que aquilo não era um hotel, que se passava pela minha mente a ideia de ficar. Sabia que seria sob suas condições e que eu deveria contribuir para as despesas da família, além de abandonar o estilo de vida desordenado que eu levava. Talvez em outro momento eu tivesse ido embora, mas ao perceber que minha família era tudo o que eu tinha, decidi reformar minha vida. Na verdade, alguns dias depois comecei a trabalhar como pedreiro, e aos poucos minha vida parecia estar melhorando. Mas tudo parecia bom demais para ser verdade, pois uma ideia estúpida havia se fixado em minha mente, me fazendo questionar se seria uma boa ideia aceitar o que aquele homem sinistro havia me proposto. Logo, as circunstâncias me fariam tomar uma decisão da qual me arrependo até hoje, pois fazia muito tempo que eu havia parado de beber, até que um dia meus antigos companheiros de farra vieram me procurar. A princípio eu resisti, pois ainda estava chateado com eles, já que naquela noite eles me abandonaram à minha sorte, sem se importar com o que poderia acontecer comigo. Mas eles me conheciam bem e sabiam como me convencer, e foi através da bebida. Era algo mais forte do que eu, pois apesar de ter dito não inicialmente, no final decidi acompanhá-los. Logo comecei a faltar com minhas obrigações ao ponto de ser demitido, e como se fosse uma ironia do destino, minha condição agora era muito pior, pois a desesperação pela bebida era tanta que eu começava a vagar pelas ruas como um indigente. Apesar disso, minha mãe nunca desistia de mim e, com lágrimas nos olhos, dizia que nunca deixaria de pedir a Deus por mim. Lembro-me que em uma dessas ocasiões em que estava desesperado para beber, lembrei da proposta que aquele ser horrível me havia feito, e eu me sentia tão miserável que pensei que não poderia ficar pior. Era como se todos aqueles pensamentos se misturassem em uma única ideia, que era visitar o cemitério municipal
e tentar a minha sorte. Pensei que seria bom esperar até a noite para não ser descoberto. Foi então que, cheio de medo e curiosidade, abri caminho entre as sepulturas daquele cemitério. A solidão e a escuridão daquela noite eram iluminadas por uma lua que de vez em quando surgia entre as nuvens, fazendo com que eu tropeçasse mais de uma vez. Tudo aquilo não fazia sentido, pois apesar de haver muitas tumbas, algo dentro de mim me fazia caminhar como se de alguma forma soubesse onde estava o que tanto desejava. Depois de caminhar por alguns minutos, cheguei ao local que reconheci imediatamente, devido à descrição que aquele ser horrível me havia dado. Quando eu estava próximo à entrada, a dúvida se apoderou de mim. Pensei em voltar pelo caminho que havia vindo, mas algo muito forte me fez ficar. Eu estava parado em frente àquele mausoléu e percebi que havia uma porta que mal se mantinha de pé. Quando me aproximei para investigar, percebi que aquela grade velha e enferrujada estava apenas entreaberta. Então, com muito medo, eu a abri. O ambiente naquele lugar era pesado e denso. Meu coração batia tão forte que comecei a sentir falta de ar. Ao dar alguns passos, tropecei e caí dentro daquela tumba. Não sei se era por nervosismo, mas tentei me segurar firmemente em qualquer coisa até que, de maneira inesperada, minhas mãos tocaram algo sólido. Naquele momento, a luz tênue da lua me permitiu ver que era um vaso de barro. Meus olhos se encheram de tentação e curiosidade para descobrir o conteúdo. A ambição se apoderou de mim e comecei a escavar com as próprias mãos, pensando que talvez houvesse mais vasos. Foi uma grande surpresa quando descobri 3 vasos cobertos por um barro, com o qual haviam selado a boca deles. Desesperado, peguei uma pedra e comecei a bater em um dos vasos. No entanto, quando o abri, um sentimento de decepção tomou conta de mim, pois encontrei apenas cinzas. Cheio de raiva e frustração, comecei a amaldiçoar. De repente, algo estranho aconteceu. Comecei a ouvir uma voz conhecida. Era o mesmo homem que vi naquela noite, e de forma zombeteira ele disse: "Eu sabia que você não iria resistir." Ao virar minha cabeça, lá estava ele, fumando seu cigarro ao pé daquele velho carvalho. Ao fixar seu olhar em mim, ele disse: "Vejo que não encontrou o que procurava. Sugiro que procure de novo." Enquanto ele se aproximava de mim, eu tentava recuar e sair correndo daquele lugar maldito, mas assim como da primeira vez, fiquei completamente paralisado. Nisso, aquele sinistro homem segurou meu braço, causando-me uma dor lancinante. Eu comecei a me debater para me libertar e consegui, no entanto, depois de me soltar, percebi que meu braço estava ferido e sangrava sobre o vaso que eu tinha quebrado. Novamente aquele homem disse: "Reveja os vasos." Sem saber o que fazer e desconfiado, abaixei os olhos e, com surpresa, descobri que onde antes só havia cinzas, algo brilhava sob a luz da lua. Movido pela minha avareza, esqueci da presença daquele homem e, como pude, comecei a procurar para ver o que encontrava. Quase caí para trás ao perceber que as panelas estavam cheias de moedas de ouro centenárias. Devo confessar que minha alegria por ter encontrado aquele tesouro era tanta que esqueci completamente daquele sinistro homem. Minha vida havia mudado completamente, e embora eu pudesse dizer que tudo parecia bom demais para ser verdade, algo dentro de mim dizia que todo aquele tesouro teria um custo, que em seu devido tempo eu teria que pagar. A verdade é que minha avareza era mais forte do que a voz da minha consciência. Muitas pessoas dizem que quem nunca teve e chega a ter, fica louco para continuar tendo. Isso estava acontecendo comigo, pois ao ter tanto dinheiro decidi comprar uma propriedade rapidamente e minha vida mudou de necessidades para luxo e excessos. Embora tivesse a possibilidade de ajudar a minha família, aconteceu exatamente o oposto, pois apesar da pobreza em que eles viviam, sempre que podia, como forma de zombar, eu lhes mostrava tudo o que tinha, inclusive para minha pobre mãe, que sempre me ajudou quando eu estava em situação de rua. Certa vez ela ficou doente, mas eu lhe disse que não tinha 1 centavo para o médico, pois havia me tornado um homem ainda mais avarento e egoísta. Um dia, minha mãe me visitou com um olhar muito triste e me disse: "Espero que no futuro você repense e encontre o caminho certo." Zombando dela, eu respondi: "Você não percebe, mãe? Eu tenho tudo o que um dia sonhei,
O resto não me importa. Lembro-me muito bem das noites intermináveis com meus amigos, festas e mulheres lindas à vontade. Mas logo essa vida cheia de excessos começou a me cobrar um preço. Eu comecei a ter pesadelos ao ponto de passar dias inteiros sem dormir, pois eram sonhos lúcidos em que eu fazia coisas horríveis e quase sempre terminavam com pessoas perdendo suas vidas. Parecia que eu estava enlouquecendo. Minhas crises nervosas se intensificaram e chegou o dia em que fiquei sozinho. Assim, vários dias se passaram, nos quais, devido à bebida e à falta de sono, comecei a ter lapsos mentais. Eu acordava sem saber o que havia feito, mas havia algo dentro de mim que me acusava. Era como se minha consciência estivesse martelando por dentro. Logo, eu descobriria o que realmente estava acontecendo. Um dia, por acaso, eu estava lendo o jornal e uma notícia me chamou muito a atenção. Eram vários casos de crimes violentos que haviam ocorrido nos últimos meses, nos quais as vítimas eram deixadas completamente irreconhecíveis. Ao olhar uma das fotografias, algo dentro de mim me alertou, pois a descrição dos crimes coincidia com muitos dos pesadelos que eu constantemente tinha. Tentei me acalmar, e os dias passaram até que, numa noite, aquele homem voltou a aparecer na minha vida. Desta vez eu o enfrentei sem hesitar e perguntei o que ele queria de mim. O homem respondeu: "Eu vim cobrar o que você me deve." Eu disse que ele estava louco, que não lhe devia nada, e que era melhor que saísse da minha casa. Ele sorriu e com uma voz grave disse: "Meu caro amigo, vejo que você não é mais o mesmo de quando nos conhecemos. Você entregou sua vida a mim naquele dia em que sua avareza o levou a buscar o que eu lhe prometi. Então, você está em minhas mãos, e é melhor que você tenha isso muito claro, porque no momento em que eu decidir, posso acabar com você." Não é coincidência, Mateus. Todos esses crimes e os pesadelos que você tinha eram reais. Agora, eu preciso de uma verdadeira mostra de devoção. Aquele ser apenas me olhava imóvel. "É muito fácil, Mateus. Eu preciso que você me entregue aquilo que mais ama no mundo", completou. Meu coração batia forte naquele momento e ao mesmo tempo eu disse: "Você pode levar tudo o que me deu." Mas aquele homem com uma voz firme me repreendeu. "Esse é o problema com os homens. Eles pensam que um acordo pode ser quebrado tão facilmente. Apenas lembro que ninguém o obrigou a aceitar o que eu lhe ofereci, e é melhor você me dar o que eu pedi, ou as coisas vão piorar para você." Depois de dizer essas palavras, aquele homem desapareceu, deixando minha alma em um fio. Eu estava desesperado e sem saber o que fazer, e admito que fiz algo que não fazia há muito tempo. Ajoelhei-me e implorei misericórdia a Deus. Lembro-me de que minhas palavras foram: "Eu sei que não mereço seu perdão e aceito as consequências dos meus atos. Mas se puder me ouvir, peço que me ajude a acabar com tudo isso. Não quero mais machucar ninguém. Prefiro partir desse mundo porque sei que minha vida não vale mais nada." Estava tão cansado e frustrado que acabei adormecendo profundamente. Naquela noite tive pesadelos novamente, mas ao contrário dos anteriores, eu podia ver aquele homem prestes a acabar com a vida da minha mãe. Eu corria para evitar, mas sempre falhava. E isso acontecia uma e outra vez até que finalmente acordei. Eu estava suando e sabia que algo estava errado. Uma intuição me fez ir até a casa dos meus pais. Eu batia na porta cheio de medo, implorando a Deus que minha família estivesse bem. De repente a porta se abriu. Era meu pai que me olhava com ódio e recriminava. "O que diabos você está fazendo aqui? Não basta o mal que você já nos fez? É melhor você sair antes que eu me esqueça de que você é meu filho." Naquele momento não me restou alternativa a não ser voltar para casa. Desesperado, comecei a juntar as moedas que me restavam, tentando devolvê-las ao seu lugar, mas todos os meus esforços eram inúteis, pois as moedas sempre voltavam para casa. Gostaria que minha história tivesse um final feliz, mas infelizmente tive que pagar minha avareza, perdendo tudo: a alma, dinheiro e pessoas que me amavam. Em um dos meus episódios em que eu não sabia o que estava fazendo, cometi o pecado mais abominável que um ser humano pode cometer. Meus pesadelos se tornaram realidade, e numa noite, acabei com a vida da minha própria mãe. Diferente das vezes anteriores, desta vez fui pego no ato.
Desde aquele dia se passaram muitos anos e já cumpri minha pena na lei dos homens, passando mais de 30 anos de minha vida numa cela suja e fria. Para mim é tarde demais. Não tenho mais esperança. Agora resta pagar minha pena na lei de Deus, queimando no inferno por toda a eternidade. Podem me julgar, eu mereço. Mas apesar de tudo, espero que minha história sirva de lição para aqueles que ousem fazer qualquer tipo de negócio com o ser das trevas. Me chamo Camila. Há exatamente 4 anos descobri algo que foi muito doloroso para mim. Algo que me quebrou completamente, matando minhas ilusões. Dizem que só podemos conhecer verdadeiramente alguém e saber como essa pessoa realmente é, quando essa pessoa adquire certo poder. Naquela época, eu era casada com meu ex-marido, Danilo. Tudo começou quando ele passou a trabalhar em uma empresa nova, uma empresa que prometia muitas coisas boas e vantagens muito superiores à de sua concorrência. Danilo sempre foi muito bom em vendas, sempre foi o melhor em seu departamento. Então, essa empresa ofereceu a ele um salário melhor, além de benefícios. Ele pensou muito nisso, porque tinha muita lealdade ao lugar onde trabalhava, mas na nova empresa tudo prometia ser muito melhor. No dia em que lhe ofereceram o novo trabalho, ele foi para a entrevista muito nervoso. Mas me lembro claramente que ele chegou em casa muito contente à tarde. Algumas horas antes de eu chegar, ele me ligou e pediu para não preparar nada para o jantar, pois ele compraria algo gostoso a caminho de casa. Naquela noite, jantamos junto com nossos 3 filhos, que o adoravam muito. A noite foi incrível e todos estávamos muito felizes. Danilo estava tão feliz que irradiava e nos contagiava com essa felicidade. Afinal, tudo pelo que ele havia lutado, finalmente estava se concretizando. Estava tudo em suas mãos. Então, celebramos e depois do jantar e de colocar as crianças para dormir, Danilo e eu abrimos uma garrafa de vinho que tínhamos na despensa. Tivemos uma noite de romance como há muitos anos não tínhamos, já com as crianças dormindo e os efeitos do vinho. Danilo me levou para o quarto, me beijando enquanto me levava, como se fôssemos recém-casados. Naquele momento, era como se estivéssemos vivendo uma ilusão de que nosso amor estava dando frutos e bênçãos. Então, ambos muito felizes, nos jogamos na cama e nos beijamos com euforia, como há muito não fazíamos. Foi uma noite mágica e incrível. Em minha mente, vinham pensamentos de que algo estava se transformando para algo muito melhor. Para começar, a intimidade havia acendido uma nova chama de carinho e amor entre nós. A rotina e o hábito nos haviam afastado da possibilidade de nos desfrutarmos. Além disso, Danilo costumava chegar muito cansado e aborrecido do trabalho. Então, raramente havia nele essa energia especial para que tivéssemos algum momento íntimo. Naquela mesma noite, fizemos muitos planos, já que o novo cargo lhe daria a confortabilidade financeira que tanto almejávamos. Com isso, poderíamos realizar alguns dos sonhos que tínhamos em mente. Por exemplo, queríamos viajar e também tínhamos a ideia de comprar uma caminhonete nova e maior, na qual pudéssemos visitar sua família, que morava em outro estado e que não víamos há 5 anos. Tudo isso afetava Danilo. Ele sentia muita saudade de sua família. Planejamos naquela noite tudo o que precisávamos para os próximos meses. Estávamos muito felizes na manhã seguinte. Tudo continuava igual. Havia uma atmosfera tão agradável em casa. Todos nos víamos felizes. Até minha filha adolescente, que sempre foi a mais complicada da família, estava encantada com a mudança que todos estávamos respirando no lar. Em pouco tempo, como já previsto, Danilo começou a trabalhar em sua nova empresa. Tudo estava indo maravilhosamente bem e nas semanas seguintes, a euforia e a alegria em casa continuavam. Parecia que tudo era perfeito, as coisas estavam indo bem.
No entanto, após 2 meses, as coisas começariam a mudar. Em uma ocasião, na nova empresa, Danilo teve uma reunião com os executivos. Era um almoço realizado em um restaurante e todos os seus novos colegas iriam participar. Danilo me disse que era uma reunião de muita importância e era obrigatório que todos os funcionários comparecessem. Ele costumava me contar tudo o que fazia em seu dia. Eu era sua confidente, amiga e esposa, e eu confiava muito nele, especialmente agora que tínhamos um relacionamento tão único e tantos planos para criar juntos. Então, não tive objeção alguma em relação à sua ida a essa reunião. Naquela mesma tarde, ele me ligou e disse: "Você sabe, Camila, não me esperem para jantar. Os executivos querem que saiamos para tomar uns drinks e não posso dizer não. Eles estão apenas começando a me conhecer e me aceitar como alguém importante na empresa e não quero decepcioná-los. Durmam cedo, você e as crianças. Eu volto mais tarde. Te amo. Prometo que estarei bem." Eu fiz tudo o que ele disse e, confiante, fui dormir. Danilo chegou de madrugada, muito bêbado, e eu, ainda assim, dei razão a ele, pensando que ele merecia um pouco de diversão. Afinal, trabalhava tanto e estava sob muita pressão. No entanto, a partir daquela noite, algo mudou nele. Na manhã seguinte, quando se levantou para ir trabalhar, notei que ele estava diferente, me evitando e muito sério, como se estivesse preocupado com algo. Ele parecia distraído, até desorientado, e eu não conseguia julgá-lo mal. Pensei que eram apenas sintomas da ressaca. Mas a partir desse dia, suas chegadas tardias em casa se tornaram muito mais frequentes. Ele já não me dizia completamente para onde ia. Eu sentia que ele mentia para mim. Também não atendia minhas ligações e inventava 1000 desculpas sobre o motivo para não as atender. Quando chegava em casa, ele ficava sempre de olho no celular, nervoso e atento às mensagens. Ele não largava o celular nem por um momento e não queria, de forma alguma, que ninguém tocasse nele. Depois, ele começou a ficar muito frio comigo e, aos poucos, as atenções e o tratamento gentil foram desaparecendo. Danilo estava irritado, gritava comigo. Tudo estava desmoronando, especialmente os planos que tínhamos feito para uma nova vida. Eu, como não sou besta, já sabia o que estava acontecendo. Esse comportamento não poderia ser apenas por pressão no trabalho. Havia algo mais. Com certeza, ali tinha alguma piranha envolvida. Sempre fui muito assertiva e curiosa, o que me ajudou muito desta vez. Decidida, comecei a investigar meu marido. E como dizem, quem procura acha, e eu o peguei no flagra. Investigando mais a fundo, descobri que um dos executivos, sobre quem ele tanto falava e dizia ser brilhante, a quem admirava muito, na verdade não era um homem, mas sim uma mulher, muito atraente e elegante. Naquele dia, resolvi ir até a empresa para espionar Danilo e os vi saindo juntos para almoçar. Ele parecia tão atencioso com ela, mas aquilo ainda não eram provas suficientes. Então voltei no dia seguinte, na hora da saída dos funcionários da empresa, e novamente vi que saíram juntos do escritório. Depois que partiram, entrei no saguão e perguntei por ele a uma funcionária, com o intuito apenas de talvez obter mais informações sobre onde eles tivessem ido. Mas não consegui nada. Informei à recepção que era sua esposa e que precisava falar com ele com urgência, mas só me disseram que ele já havia encerrado o expediente e que não eram responsáveis pelas atividades de cada um após o horário de trabalho. Dei as costas e estava saindo do prédio indignada quando uma senhora da limpeza me alcançou. Ela estava faxinando quando me ouviu perguntar por Danilo. Ao perceber que eu era sua esposa, ela me disse que Danilo e a tal mulher já estavam juntos há algum tempo, que saíam todos os dias, sempre muito carinhosos um com o outro. Era evidente que a senhora da limpeza não gostava da mulher com quem meu marido saía. Ela discretamente chamou aquela mulher de gazela. Por fim, a senhora me disse:
Eu gostaria que alguém tivesse me contado a verdade quando meu marido me enganou. Deixe-me te dar uma informação importante. Preste muita atenção. A senhora começou a falar baixinho e me disse: Você conhece o banco que fica a 2 quadras daqui? Eu respondi que sim. Pois bem, no andar de cima há alguns apartamentos. Talvez você encontre seu marido naquele local. A tal Gazela mora lá. Se eu fosse você, daria um bom castigo para os dois. Eu conheço uma mulher que faz ótimos trabalhos de bruxaria, especialmente para os que estão sendo traídos. Se eu estiver errada, me perdoe por plantar maus pensamentos em seu coração, senhora. Mas se estiver certa, castigue-os. A ele, por ser um maldito traidor, e a ela, por seduzir seu marido. Castigue-os de verdade. Eu sei como fazer. Assim fiz com meu velho, e acredite, ele não teve mais vontade de olhar para nenhuma mulher. As palavras daquela mulher me inflamaram. Comecei a sentir tanto ódio por Danilo que naquele momento poderia jurar que teria coragem de matá-lo. Não importava o quanto eu o amasse. Fui imediatamente ao lugar que a senhora me indicou, e como se o destino quisesse que eu visse a verdade, assim que estava para atravessar a avenida em frente ao banco, vi Danilo sair da portaria do prédio, onde a senhora havia me indicado que a tal Gazela, amante dele, morava. Ele estava se despedindo da mulher. Eu não me movi de lá, esperei para ver toda a cena. Uma parte de mim queria que fosse mentira, mas não era. Como uma aventura poderia destruir meu casamento? Eu estava devastada e com tantos sentimentos conflitantes. Mas minhas dúvidas se dissiparam quando eles terminaram de se despedir. Danilo caminhava em direção ao carro, quando a mulher saiu atrás dele, pedindo um último beijo. Foi aí que vi o rosto dela, o vi por completo. Gravei cada detalhe de seu rosto e corpo em minha mente. Ela era muito bonita, muito mais jovem e atraente do que eu. Tinha um corpo incrível, eu admito. Eu não me sentia mais capaz de competir com uma mulher assim. Doeu muito saber que Danilo estava me traindo. O que passou pela minha cabeça naquele momento foi vingança. Fiquei ali mais um momento para chorar a morte definitiva do meu casamento. Um tempo depois, quando minha cabeça esfriou um pouco, voltei ao trabalho de Danilo. Lá estava a senhora da limpeza. Ela me viu chegar chorando e disse: Ah, minha filha, eu estava certa, não é mesmo? Esses dois já estavam muito íntimos. Eu sei o que você está sentindo agora, mas não deixe que o choro te vença. Melhor que o ódio saia para que você se atreva a fazer as coisas, para que você se vingue desses malditos. A senhora me pediu para esperá-la, enquanto ela terminava suas tarefas, e ao sair, nos dirigimos à casa da bruxa, que me ajudaria. No caminho, a mulher foi me contando a história de quando seu marido a traiu, mas eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava girando e girando, repetindo a mesma cena uma e outra vez, tudo ao mesmo tempo. Com isso, o ódio dentro de mim crescia cada vez mais. Finalmente chegamos à casa de uma senhora, uma mulher com mais de 50 anos, para quem contei meus problemas com Danilo, e disse que queria me vingar dele e da mulher com quem ele me traiu. A bruxa me viu chorar e muito aflita. Ela afirmou que me ajudaria, que não me preocupasse, que ela cuidaria de tudo. Só me pediu para entregar algum pertence de Danilo e da mulher. Na minha bolsa, por acaso, eu tinha os óculos de sol do meu marido e uma fotografia na minha carteira, mas da mulher eu não tinha nada. A senhora me disse para não me frustrar. Me perguntou se a conhecia ou se reconhecia bem seu rosto. Eu disse que tinha sua cara gravada na minha cabeça, e ela me disse: Com isso basta, minha filha. Descreva-me a mulher. A partir do que eu ia dizendo, a bruxa formou uma boneca com alguns trapos que tinha em uma caixa e com outros trapos formou Danilo. Ela me disse para me acalmar, que ela cuidaria do resto. Agora você pode ir, moça. Apenas pense que isso não pode ser desfeito, a velha bruxa me disse. Com a raiva que sentia, nada disso me importou e fui para casa confrontar Danilo. Pedi uma explicação para tudo o que tinha visto.
No começo, ele negou tudo, mas depois, quando não teve saída, confessou. Ele me disse que naquela primeira noite que saiu para o bar, embriagou-se e ficou com a mulher. Eles já se atraíam desde que ele entrou naquele emprego e naquela noite, já alcoolizados, começaram seu romance. Eu o expulsei de casa, maldito miserável. Disse a ele que naquele momento ele tinha renunciado à sua família, que não queríamos mais vê-lo. Depois disso, não soube mais dele, até que meus filhos me disseram que o pai deles estava muito mal, que a vida o estava castigando de maneira muito cruel por seus atos. Para começar, Danilo foi morar com a mulher com quem me traiu. Ele a engravidou e estavam felizes esperando a chegada daquele bebê. No entanto, as coisas não iam bem, pois a gravidez era de alto risco. Poucos meses antes do nascimento, a sua ex-amante e atual esposa perdeu a criança e, em seguida, a mulher teve uma hemorragia tão forte que não resistiu no hospital. Aquilo foi um golpe terrível para Danilo, que logo foi se inclinando para os vícios. Ele amava muito sua amante e se sentia culpado por sua morte. Depois, Danilo perdeu o emprego, tornou-se um bêbado e dizem que agora o veem na rua vagando, conseguindo o mínimo para comprar garrafas de bebidas e afundando no inferno, o mesmo inferno que ele provocou no dia em que decidiu me trair e deixar de lado sua família. Não sei se tudo aquilo que lhe aconteceu foi por causa da bruxaria que mandei fazer ou se era algo do destino e inevitável. Eu fiz isso em um momento de muita raiva e agora me arrependo. Sei que também agi impulsivamente, mas agora nada pode ser mudado. O estrago já está feito e todos nós perdemos algo. Hoje vivemos afogados na tristeza de uma vida sombria, na solidão e no frio de ter perdido o calor de um lar. Nada, jamais será como antes para nós dois, mas também sei que tudo isso nunca teria acontecido se Danilo não tivesse se envolvido com aquela mulher, sua amante. Muito obrigada por ouvirem meu relato. Olá a todos. Muito prazer. Me chamo Pedro e quero lhes contar o meu relato. Eram 6 da manhã, o despertador tocava, e eu deveria levantar-me para mais um dia entediante de trabalho. Já estava cansado de ir, estava completamente entediado, assim como estava cansado de ter que encarar minha esposa. Naquele tempo, estávamos em crise, tínhamos constantes brigas e estávamos à beira da separação. Muitas das razões de nossas diferenças residiam no fato de que minha esposa trouxera minha sogra para viver conosco. A velha mendiga passava o tempo todo aconselhando mal minha esposa, Lorena. Ela a advertia dizendo que eu era um machista e que não deveria fazer nada para mim, nem mesmo preparar minha comida, que eu deveria ser capaz de me virar sozinho. Lorena nunca me disse isso, mas um dia eu as ouvi escondido atrás da porta do quarto da minha sogra tendo essas conversas. O que mais me doía era que minha esposa Lorena acreditava em tudo e principalmente seguia seus conselhos. O problema com minha sogra e minha esposa era que meu sogro havia sido muito machista e um tanto violento, ao ponto de bater em minha sogra e maltratá-la bastante. Foi por isso que minha sogra tomou as rédeas e se separou dele. E também por esse motivo aconselhava minha esposa a não se submeter a mim, o que me deixava extremamente chateado. Eu só exigia que minha esposa cumprisse suas tarefas domésticas, já que ela só trabalhava 4 horas pela manhã e passava a tarde inteira assistindo a filmes em plataformas de streaming com minha sogra. Lá estavam as duas, confortavelmente instaladas no sofá, comendo lanches. Isso começava a me irritar muito porque, devido ao meu horário de trabalho, passava o dia todo fora de casa e muitas vezes tinha que preparar o jantar, lavar minhas roupas, lavar louça, entre outras coisas. E embora não ganhasse um super salário, contribuía com mais de 90% das despesas de casa, como deve ser feito. De manhã, vocês devem imaginar. Minha esposa nunca me preparava o almoço para levar ao trabalho. Então eu tinha que comprar lanches e salgados fora todos os dias. A única coisa ruim disso era que eu comia sempre a mesma coisa, mas estava agradecido porque a moça que atendia a barraca de salgados me tratava muito bem.
Sempre me servia seus salgados bem temperados e, acima de tudo, com uma boa dose de carinho. Isso e a atenção que ela me dava sempre faziam a diferença. E era raro que ela não atendesse a todos tão bem, especialmente a mim. Às vezes, ela até me dava 1 ou 2 salgados de presente e me trazia 1 litro de água saborizada, que ela dizia ser especialmente para mim. Ela realmente me mimava muito bem, e na verdade nunca me passou pela cabeça que ela pudesse gostar de mim, porque eu não era bonito nem galanteador, mas a verdade era que eu sabia como tratar bem uma mulher. Essa moça se chamava Rosa. Não era particularmente bonita, mas tinha um corpo que muitas mulheres invejavam. E apesar de jovem, com 26 anos, Rosa era viúva e sustentava seus filhos vendendo os salgados naquela barraca. Eu me comovia um pouco com sua situação e sabia que Rosa se esforçava muito no trabalho. Ela era uma mulher que gostava de se esforçar para progredir. Pelo menos era o que eu pensava na época. E não sei o que estava acontecendo, mas conforme os dias passavam, eu sentia que estava cada vez mais atraído por ela. A verdade é que eu estava perdendo o controle emocional, porque comecei a me obcecar por ela. Comecei a me apaixonar perdidamente pela presença de Rosa, e também pela ideia de que algo poderia acontecer entre nós. Tudo isso foi se infiltrando em minha cabeça e não consegui tirar. Admito que me apaixonei como um idiota por ela. As ilusões passavam pela minha cabeça com ideias que iam do apaixonado ao mais formal. E cada vez que a via, as conversas se tornavam mais longas, e eu a olhava com grande desejo, e ela a mim. Em um comentário durante uma conversa, eu disse a ela: "Ah, Rosa, você não se casa porque não quer. Mas a verdade é que você é uma garota muito encantadora e trabalhadora, principalmente. Acredito que deve ter seus pretendentes, não é? Que sortudo será o homem que conquistar seu coração. E tudo isso de lindo que você tem." Fiz esse comentário referindo-me ao seu corpo e ela respondeu muito envergonhada: "E por que não você, Pedro? Gosto muito de você. Você gostaria de ser esse homem?" Quando ouvi aquelas palavras, meu coração acelerou e fiquei mudo. Não sabia o que responder. Mas Rosa me disse para no sábado inventar uma desculpa, dizer à minha esposa que ia trabalhar até mais tarde e ir para a casa dela para nos divertirmos um pouco. Eu estava ansioso e excitado com aquele encontro. E naquele sábado mesmo, disse à minha esposa emburrada que iria trabalhar um pouco mais para recuperar algumas horas, porque durante a semana a energia da empresa tinha acabado e não tínhamos conseguido concluir todo o trabalho. Com isso, justifiquei o fato de chegar mais tarde. Quando cheguei à casa de Rosa, ela levou as crianças para a mãe dela, que morava bem em frente. Ficamos sozinhos e aconteceu o que tinha que acontecer. Aquilo estava pegando fogo de paixão. Era evidente que ela já estava há um tempo sem intimidade, porque minhas carícias a estavam deixando louca. Eu não sabia que era capaz de proporcionar tal satisfação a uma mulher. Nós ficamos fascinados, e eu, sinceramente, já estava muito apaixonado por ela. Aí começaram essas escapadas repentinas para a casa dela, ou algum outro lugar privado, onde pudéssemos liberar nossa paixão. Comecei a conhecer um pouco mais a Rosa, e ela me contou que estava enfrentando problemas financeiros um tanto sérios, porque o negócio dos salgados não estava dando para cobrir todas as despesas dos filhos. Quando ouvi isso, e pelo amor que sentia por ela, pedi horas extras no trabalho, e parte do dinheiro eu dava a ela. Depois comecei a tirar dinheiro da minha esposa, do dinheiro das despesas, para dar a Rosa. Minha esposa, furiosa, começou a me acusar, dizendo que eu certamente estava sustentando outra mulher e não sei mais o quê. Eu sempre negava, mas por dentro sabia que ela tinha razão, pois eu estava perdido de amor por Rosa. Tempos depois, não suportei a pressão e a encheção de saco da minha esposa, e acabei confessando que estava apaixonado por outra mulher e que queria me divorciar. Naquele dia, minha esposa me deu vários tapas e partiu para cima de mim aos socos. Sua mãe tentava nos separar, e eu, para me livrar dela, a empurrei um pouco para me proteger. E minha esposa, por sua vez, acabou caindo em cima de sua velha mãe. A idosa se machucou, e aquilo se tornou um drama completo. Aquela foi a última noite que passei na casa. Felizmente não havia filhos no meio, e a casa era alugada. Então eu me desvinculei de sustentar aquela preguiçosa da minha ex-esposa,
junto com a velha encrenqueira da sua mãe. Agora eu sentia que tinha o paraíso ganho com Rosa. A maneira como ela falava comigo, me tratava, não tinha comparação. Eu a amava muito. Sendo livre agora, quase todo o meu salário ia para Rosa. Não havia nenhum compromisso formalizado, como casamento ou algo do tipo, mas ela já era quase como minha esposa, ou pelo menos era assim que eu via as coisas. Fui morar na casa da minha mãe, enquanto encontrava algo para alugar e contei a ela sobre Rosa e tudo o que estava acontecendo. Minha mãe só revirou os olhos e me disse claramente: "Ai, filho, só espero que não estejam te passando a perna para tirar seu dinheiro. As mulheres, acredite, às vezes são muito espertas e algumas sabem usar bem o que têm." Ri do que ela me disse, sempre tão sábia. Foi aí que as coisas começaram a mudar com Rosa, e não para melhor, pois eu percebia que às vezes, quando ia buscá-la em casa, ela não estava lá, e quando ela estava, eu percebia que havia detalhes que não batiam. Um dia, lá no fundo da cozinha, havia um vaso com algumas rosas já secas. Alguém com certeza as tinha presenteado, e não fui eu. De repente, já havia uma televisão nova, geladeira nova. Rosa pintou toda a casa, seus filhos vestiam roupas boas, e isso com certeza ela não comprava com o dinheiro que eu dava a ela, porque certamente não seria suficiente. Ao raciocinar com mais calma, foi quando me caiu a ficha de que Rosa talvez já estivesse me traindo com outro homem, que lhe desse mais dinheiro. Um dia, estando na casa da Rosa, esperei ela ir tomar banho. Eu precisava começar a investigar um pouco mais sobre aquilo. Naquele dia estávamos sozinhos e enquanto ela se banhava, disse que responderia algumas mensagens no celular sobre umas tarefas que me surgiram. Assim que ela entrou no banheiro, fui para o quarto de Rosa e comecei a vasculhar tudo. Santa Mãe de Deus. O que encontrei foi algo perturbador, repugnante, horrível. Não tenho palavras para descrever o que vi. Rosa tinha um pequeno altar com velas, uma estatueta de um santo estranho, e nesse altar havia bonecos de bruxaria com alfinetes espetados e fotos de homens, recortadas e coladas em um tecido negro ao lado daquele santo. E o pior é que encontrei uma jarra de barro, e quando me aproximei e retirei a tampa, o cheiro me provocou muita náusea. Essa jarra continha água, estava completamente cheia, e dentro dela flutuava uma calcinha. Fiquei extremamente enjoado. Já tinha ouvido falar da famosa água de calcinha, mas sempre pensei que fosse uma brincadeira. Tampei a jarra e saí muito assustado e nervoso. Agora não reconhecia mais a Rosa. Não sabia mais com quem tinha me envolvido. E compreendi que as malditas águas saborizadas especiais que ela me dava quando vendia os salgados estavam enfeitiçadas e não eram mais que água de calcinha, disfarçada de água com sabor. Que idiota eu fui. E não tinha ideia de quantos mais ela tinha enganado. Com certeza a todos nos havia ludibriado com sua magia negra, enquanto certamente de todos estava tirando dinheiro. Tudo aquilo explicava a mudança de padrão de vida tão repentina de Rosa. Saí correndo daquela casa. Desapareci por vários dias e depois, por mensagem de texto, disse a Rosa que não queria mais vê-la, que a tinha visto com outro homem e que era melhor assim, que nos deixássemos. Eu me sentia muito corajoso, marcando distância, mas não tive coragem sequer de confrontá-la cara a cara. Rosa não reclamou, não implorou, nada, porque ela já sabia de sua bruxaria. Ela sabia como funcionava. Eu dei o fora daquele relacionamento e estava confiante de que tudo seria muito fácil, mas a verdade é que não foi. Por mais que eu quisesse, de repente, o desejo incontrolável por Rosa me acordava à noite. Sonhava com ela tendo momentos de intimidade e acordava todo suado, com o coração batendo forte. Algo estava muito errado. Tive que contar tudo isso para minha mãe. Ela me deu uma bronca daquelas, mas acabou me ajudando. Me levou a uma de suas amigas para que ela me fizesse uma limpeza espiritual. Dona Tânia, a curandeira, também me repreendeu e disse à minha mãe: "Ai, Maria, olha só que caso feio você trouxe do seu filho. Se você não o tivesse trazido, com certeza ele voltaria como um cachorrinho para a moça. Mas deixe comigo, eu ajudo a tirar o que ele está carregando." Depois de me varrer com ervas, Dona Tânia me deu uma poção que parecia sangue de algum animal. Tinha um cheiro ferroso, mas tive que engolir tudo. Eu não queria mais me sentir mal.
Queria qualquer coisa para me sentir melhor. Minutos depois, devido aos efeitos da poção, comecei a vomitar em um balde que me deram. Vomitava coágulos de sangue e também havia alguns vermes pequenos que mal se viam. Eu sentia que ia desmaiar. Aquilo era terrível. Tudo o que estava acontecendo era por causa do meu desejo carnal. Me sentia muito culpado e estúpido. Quando saí de lá, passei vários dias sem ir trabalhar. Principalmente porque me sentia muito mal e não queria mais ver Rosa. Estava com muita raiva e sabia que, se a visse, iríamos brigar. Mas mesmo assim não tive escolha. Passado um tempo, fui trabalhar. Na hora do almoço, saí para procurar algo para comer em algum quiosque e notei que Rosa não estava mais lá. Um colega de trabalho, em tom de deboche, me disse: "E aí, Pedro, como é que está isso de ter levado fora da Rosa? Já ficou sabendo? Agora ela está com um cara que tem um baita carrão e que a leva para todos os lugares. Sem chance, amigo. Você não tinha dinheiro suficiente para ficar com ela." Dentro daquela tragédia de amor, a vantagem era que não veria mais a Rosa, e aquilo me aliviava. Como fui cair na armadilha dela? Às vezes a gente não pensa com a cabeça, mas coitado do sujeito com quem a Rosa estava. Com certeza ela também o pegou com a bruxaria. 1 ano e meio depois, a Rosa voltou a vender salgados. Soube que aquele sujeito com quem ela estava, o ricaço, só queria usá-la na cama. Então o cínico a engravidou e Rosa teve gêmeos dele. Uma pena, mais bocas para alimentar, mais trabalho para Rosa. O cara simplesmente desapareceu e não se responsabilizou pelos filhos. Pelo jeito, a bruxaria não funcionou com ele. Ou então ele foi mais esperto e fez algo para se proteger. Depois dava pena ver Rosa, toda miserável na rua, sem o corpo que a caracterizava e com o qual encantava os homens. Foi triste o seu final, mas também ela procurou, por ser abusiva. Agora eu trabalho em outro lugar e já se passaram vários anos desde então. Só posso aconselhá-los a se proteger contra a bruxaria e terem cuidado com quem se envolvem, para não serem vítimas da mesma coisa que eu fui.